Então, pessoal, nessa atividade aqui, eu tô deixando o PDF e em vez da gente começar pelos desenhos, nós vamos começar por essa atividade de pintar os quadradinhos. Ela é super importante para que a gente possa entender. Então, vamos lá. A gente vai começar com a primeira linha, que é do branco ao preto. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar um quadradinho preto lá no final, tá vendo como eu fiz? E depois, com o mesmo lápis preto, você vai escurecendo as linhas. Qual é o segredo aqui? É você fazer camadas, tá vendo? Ó, primeira camada, os dois quadrados são iguais. Na segunda camada, eu já consigo deixar um pouco mais forte. E aí você vai fazendo essas camadas para fazer a tonalidade. O ideal é que você consiga fazer cada quadradinho com uma cor bem específica, para que você possa fazer esse degradê. É super importante. Então vamos lá. Depois, a segunda linha é de qualquer cor até o preto. Então você vai fazer a mesma coisa. Ó. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil, eu fiz uma primeira camada com a cor que eu escolhi, que é meio que um roxinho assim, em todo o meu desenho. E depois vou pintar o último quadradinho de preto. Então eu sei que eu tenho que sair dessa cor que eu usei até o preto. Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou fazendo camadas de preto por cima. Então faço uma camada, depois a segunda camada no segundo quadradinho. Depois vou fazendo a terceira camada no terceiro quadradinho. E aí eu vou indo. É super importante intercalar os lápis. Voltar com o lápis roxo, que foi a cor que eu escolhi, no caso, você pode fazer com a cor que você quiser, para preencher esses espaços e aí a gente conseguir fazer o degradê ficar certinho. Isso é um exercício de policromia, tá, pessoal? Uma coisa que vocês já dominam, mas que é legal exercitar, porque a gente vai usar bastante a partir de agora, principalmente nas outras atividades. Então vamos lá, de novo, de uma cor que você escolheu até o branco. Eu usei a mesma cor para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que se processa a escala tonal. E aí o que eu vou fazendo? Vou diminuindo a pressão do lápis cada vez mais até pintar todos os quadradinhos de novo. E aí depois, para dar aquela mesclada, venho com o branco em cima de tudo, que vai suavizar a transição das cores. Vocês sabem que o branco em cima é o que dá mescla uma cor com a outra. Aí depois a gente tem do amarelo para o azul. Mesma ideia. Eu pinto o primeiro quadradinho bem forte de amarelo e depois vou diminuindo a intensidade do lápis, até pintar todos os quadrados. E depois, com o azul, vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ó. O azul bem forte, depois eu vou diminuindo a tonalidade, a força na hora de pintar, né, para fazer essa gradação de tons do azul e construir o nosso degradê até o penúltimo quadradinho amarelo. Para dar aquela misturada em tudo, passo o branco por cima. E é o branco que vai deixar tudo uniforme. Depois, do azul para o vermelho, aqui a gente vai ver bem a ação do branco. Ó. Faço o primeiro quadradinho azul, o último quadradinho vermelho, que é que eu sei de onde eu vou sair para onde eu tenho que voltar. Vou começar com o lado do vermelho, vou diminuindo a intensidade, ó, tá vendo? O vermelho dá para ver bem. Vou diminuindo a intensidade e depois com o azul vou fazendo a mesma coisa, só que no caminho contrário. Passando azul e diminuindo a intensidade cada vez mais, tá vendo? Ali no meio vai sair alguns tons de roxo, né? Que é a mistura entre o azul e o vermelho. E aí, para deixar tudo bem coeso, passo o branco por cima, que é para dar aquela boa misturada. Olha como já ficou diferente. Aqui o branco mostra todo o seu poder. Depois a gente vai do vermelho para o amarelo. Mesmo esquema. Faço o primeiro quadradinho vermelho, último quadradinho amarelo. E aí, vou diminuindo a pressão do lápis conforme eu vou indo em direção a outra cor. Ó. Do amarelo para o vermelho e depois, mesma coisa do vermelho para o amarelo. É misturando os lápis que a gente vai dando a gradação de tons, como a gente faz com a tinta, por exemplo. Mas é possível sim fazer com lápis, fica um trabalho muito legal e vocês vão utilizar para fazer o resto da nossa atividade. Por isso que a gente começou por esse exercício. Tá vendo? Passo o branco por cima de tudo para dar aquela mesclada, não ficar nada arriscado e tá pronto. Tá vendo? Agora que o nosso exercício já está feito, a gente vai partir para a parte 2. Aqui nós temos 4 perguntas, tá vendo? Então a gente vai dividir a folha do nosso caderno de desenho em 4 partes, ok? Vamos lá, passa a régua e vamos fazer. Pergunta número 1, 2, 3 e 4. Vamos começar com a pergunta número 1. Diz assim: crie uma composição com cores complementares. Então eu vou fazer um desenho que depois eu vou pintar com cores complementares. A segunda, crie uma composição com cores análogas. Mesma coisa, vou fazer um outro desenho qualquer aí, nem precisa ser igual.
né? Tô fazendo uma casinha bem simplesinha e vou pintar com cores análogas. Professor, o que é isso? Complementar e análoga? É de comer? É de passar no pão? Não, calma, a gente já vai rever. Você sabe o que é, você só não lembra. Número 3. Crie uma composição e pinte com cores quentes. Aí agora que tá o pulo do gato, presta atenção. Na número 4 diz assim, use a mesma composição, ou seja, o desenho 3 e 4 você tem que fazer os dois desenhos bem iguaizinhos, o máximo que você conseguir. No meu caso aqui eu estou usando paisagens porque eu acho mais tranquilo. Então vamos começar pegando os lápis aí e vamos separar. Primeira coisa, o que é um círculo cromático? Ai, professora, eu não me lembro. Vou pesquisar na internet. Olha só, tá aí o nosso círculo então. Cores complementares, são cores opostas no círculo cromático. No meu caso aqui eu vou usar o azul e o laranja. Então, não esquece, pode ser a cor que você quiser e o desenho que você desejar. Eu fiz uma paisagem porque eu acho que fica um pouco mais fácil de entender e de colorir. E as cores complementares são sempre aquelas que estão opostas no círculo cromático. Então, se você tiver dúvida, pega o círculo e vai olhar, tá? No nosso caso, eu escolhi o azul e o laranja. Podia ter sido o roxo e o amarelo, podia ter sido um verde, né? E o vermelho, verde e vermelho, que são complementares também. Mas eu tô trabalhando com essas duas. Então, escolhi as minhas duas cores complementares e vou trabalhar com elas. Você pode escolher apenas duas cores, como eu tô fazendo aí, e usar só isso. Mas você também pode escolher cores parecidas, como por exemplo, 2 tons de azul e 2 tons de laranja, como eu tô fazendo aí agora, ó, passando um tom de azul um pouco mais escuro, onde é o mar, e utilizando um tom de laranja um pouquinho mais escuro também, aonde tem a parte do céu. Olha aí o nosso branco voltando à vida. Branco é cor neutra, tá, pessoal? Então ela não conta aqui. Pra que eu tô usando branco? Pra mesclar os 2 tons de azul e ficar um pouco mais bacana. Depois, usei mais um tomzinho de laranja aí pra dar um tom sobre tom. Não esqueça de fazer camadas, tá, pessoal? E tô passando branco por cima de tudo pra dar aquela finalizada. Ficar bem caprichado. Fechou? Nossas cores complementares. Então, vamos para o número 2. Opa, me esqueci do círculo. Volta o círculo cromático de novo. Cores análogas são aquelas que estão lado a lado no círculo. No meu caso aqui, eu estou usando alguns tons de rosa, vermelho, laranja, marrom, porque são cores que estão lado a lado no círculo cromático. Então, escolhi essas cores e vou começar a pintar o meu desenho. É importante que você sobreponha os tons para ficar um pouco mais interessante. Não precisa ser uma cor única, um bloco único de cor. É por isso que a gente fez o exercício da gradação de tons primeiro. Então, é usando essa gradação de tons, esse degradê, que você vai deixar o seu desenho um pouco mais interessante. Eu fiz aqui uma paisagem também e estou fazendo aí a minha casinha, bem simplesinha, nada demais. Estou fazendo com esses tons de cores análogas que estão lado a lado no círculo, mas poderia ser outras cores. Por exemplo, outras cores análogas. O amarelo. Quais são as cores análogas ao amarelo? O laranja e o vermelho estão lado a lado no círculo. Cores análogas ao azul. O azul escuro e o verde, por exemplo, o roxo, também são cores análogas que estão lado a lado no círculo, ok? Então, a referência é essa. Busca o círculo cromático e complementares que estão frente a frente e análogas que estão lado a lado. E aí eu vou construir a minha figurinha. Como eu escolhi essas cores mais rosadas, aí eu tô fazendo como se fosse, sei lá, um pôr do sol meio rosa, uma flor, uma árvore de sakuras, alguma coisa assim, tá? E aí vou passando os tons um sobre o outro para dar uma gradação legal, como se fosse um pôr do sol mesmo, e deixar um pouco mais interessante o nosso trabalho, o nosso desenho, ok? Vou fazer a linha do chão ali, como se estivesse escurecendo, né? Um vermelhinho ali perto da linha do sol e tal, para deixar um pouco mais interessante. E vamos construindo. Quanto mais detalhes você conseguir fazer, ou quanto mais você conseguir gradar os tons, mais interessante fica. Tá vendo que no primeiro quadrinho eu não fiz tantos detalhes, né? No segundo eu fiz um pouquinho mais. E agora a gente vai fazer o seguinte. Na questão 3 e na questão 4, ele pede para pintar a mesma composição de cores diferentes. Cores frias de um lado e cores quentes do outro. Lembrando que o preto, o branco e o cinza são cores neutras, então eles não contam nessa história.
Então eu fiz uma paisagem aí de montanhas e vou pintar o primeiro lado, lá da questão número 3, com as cores frias. Lembrando, quais são as cores frias? Vamos lá, pessoal. Azul, verde, roxo, o rosa puxado para o frio, diferente do salmão, né? O rosa é rosa e o salmão é salmão, então rosa é frio, o salmão é quente, tá? O verde oliva e várias outras tonalidades parecidas com essa. É tudo que a gente tem entre o verde e o azul ali, o roxo, a gente está tendo cores frias. E são elas que a gente vai utilizar. Eu estou usando vários lápis, passando camada sobre camada, para o desenho ficar um pouco mais interessante. Então, o que eu fiz? Eu pintei tudo bem fraquinho, mas com várias camadas de cores para dar essa gradação de tons, ficar um pouco mais legal, um pouco mais interessante, tá? No meu caso aqui, fiz 2 montanhas e um lago, e vou fazer umas árvores. Então, foi isso que eu escolhi fazer. Fiz um lado da montanha mais escuro, para parecer que fosse sombra, o outro um pouco mais iluminado. E é isso. Interessante é que você consiga fazer uma composição que dê para você usar dos dois jeitos, tanto com as cores frias quanto com as cores quentes, para você não se sentir muito estranho. E aí eu vou passando os vários tons de azul para deixar essa montanha bem bacana, bem azulada, como se ela fosse, sei lá, nevado, alguma coisa assim. Depois eu vou vir com um pouquinho de verde para misturar com esse azul e dar um tom sobre tom bacana, tá bom? Se você quiser fazer um desenho completamente diferente do meu, você é livre para criar aquilo que você quiser. Você não precisa copiar o meu desenho. Aqui eu tô te dando uma ideia de como fazer, só isso. Utilizando um verde forte, eu fiz umas árvores aí, só uns rabisquinhos, como se fossem árvores bem ao fundo da montanha. E pintei o mar embaixo, com vários tons de azul e verde. Para diferenciar um pouquinho da parte de cima, no céu eu usei um pouco mais de roxo. E na parte onde tem a água, né, eu usei um pouco mais de verde para dar o reflexo das folhas. E aí a gente vai construindo a nossa figura, né, passando várias camadas de lápis para a coisa ficar bacana e tal. Não esquece que se não mesclou direito, você pode passar o branco por cima de tudo para ficar mais bacana, né, usar aquele truque. E aí vou fazer a minha paisagem com cores quentes. Agora sim, quais são as cores quentes? Vamos lá! Vermelho, amarelo, laranja, salmão, amarelo queimado, marrom. Todas essas cores são chamadas de cores quentes. Então é ela que você vai usar aí desse lado. Cuidado para não misturar as coisas, tá, pessoal? Às vezes a gente começa a pintar e se distrai e acaba misturando tudo. Então uma dica é você separar os lápis, tá vendo? Eu separei os lápis de cores frias, usei todos eles e depois separei os lápis de cores quentes e afastei os de cores frias. Que é para não dar problema, né? Não dar confusão aí de a gente se perder no que está fazendo. Utilizando aí o laranja, então a gente vai escurecendo um pouquinho, fazendo esse degradê. Eu comecei com amarelo em tudo e agora eu tô fazendo a parte onde tem água ali, como se fosse um reflexo laranja. Vou construir a minha montanha com tons de marrom e vermelho, no mesmo esquema que eu fiz a outra lá. Uma parte mais escura para demonstrar sombra e uma parte mais clara. Só que agora, em vez de usar as cores frias, eu estou usando só as quentes. Então, no lugar onde eu usei azul antes, estou usando marrom agora. Isso aí. Vários tons um por cima do outro para dar aquela gradação legal e ficar bacana. Tá vendo aí que o meu marrom ficou um pouquinho marcado? Então, não tinha ficado tão legal. Depois, quando eu vou passando os outros tons, ele vai melhorando, ó, tá vendo? Já vai tirando aquela marcação, ficando tudo mais uniforme. O segredo é você fazer camadas leves, mas várias camadas, uma por cima da outra. Se você não quiser apertar o lápis, não precisa, nem tem por que você fazer isso, só para ficar com dor na mão. A ideia aqui é fazer a coisa bem suave, mas que funciona. Por último, estou passando o amarelo, que vai dar uma uniformizada. E depois, vou fazer um pôr do sol também aí, um pouquinho de laranja e vermelho, para diferenciar o fundo, não ficar só esse amarelo pálido. E é isso aí. Vários tons, camadas finas de lápis, a mão bem leve, né? E agora eu vou pegar o marrom, vou fazer o caule das minhas árvores e vou usar o vermelho. Vamos fazer, sei lá, uma árvore de outono aqui, toda vermelhinha. E depois o reflexo na água e tá pronto, tá? Questão 1, 2, 3 e 4. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。